Voltamos com Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que é do primeiro distrito, do segundo distrito, da capital do interior, da zona urbana, da zona rural, muitíssimo obrigado de coração pela audiência. O programa é feito para você e por você. Isso mesmo. Olha só, temos notícia não muito animadora lá das bandas de Rondônia. Rio Madeira continua a encher. E olha só, está com 13 centímetros acima do mesmo período do ano passado. Ou seja, no dia 28 de janeiro do ano passado, o Rio Madeira estava a 13 centímetros abaixo do que está hoje. Vai ter outra alagação? Não sei. Vai ser igual a outra? Também não sei. Agora, é um motivo para as autoridades começarem a se preocupar. Todos nós, né? Não só as autoridades, os comerciantes que tiveram prejuízos, nós enquanto consumidores, não está fácil. Agora a gente torce e ora para que não seja igual à alagação do ano passado. Não acredito que seja. Mas dizem que viver em paz é estar preparado para a guerra, então precisamos nos unir, né? E enfrentar mais um drama. Tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, também da Dalca Autopeças e do Nando Cabeleireiros, com o delegado regional, o superintendente regional do trabalho, doutor Manuel Neto. Boa noite, superintendente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Há alguns dias nós estivemos aqui a debater sobre as mudanças, né, anunciadas pelo governo federal com relação ao seguro-desemprego e outras vantagens ligadas aos trabalhadores, de forma individual ou coletiva. Perfeito. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, né, que com o passar do tempo pegaram carona e transformaram também no Dia Nacional de Luta pelo Emprego e pelos Direitos Trabalhistas. Aliás, hoje foi um dia de manifesto, de protesto de norte a sul do Brasil, né, superintendente? Com certeza. É um Dia Nacional, não é, de promoção do trabalho decente. Isso. Que inclui combate à discriminação do trabalho na profissão, combate ao trabalho infantil e combate ao trabalho análogo ao de escravo. Isso. Aí passam outras coisas também, a questão do assédio moral, assédio sexual, enfim, uma série de... Combate à discriminação, isso. E hoje, sim, em todo o Brasil, uma semana de combate ao trabalho análogo ao escravo. São feitas operações em todo o Brasil, com todos os parceiros envolvidos, inclusive o IBAMA se incorporou, a Fundação Chico Mendes, né, o Instituto de Meio Ambiente, a Polícia Rodoviária Federal, que até então era só a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho, os Ministérios Públicos estaduais, né, em algumas localidades as próprias polícias militares, onde não tem o poder federal, né, se incorporaram nesse grande comando nacional, que é um grupo móvel, que envolve todos esses ministérios, para abraçar o problema na sua complexidade. E a gente inicia essa campanha aqui no Acre a partir de segunda-feira que vem, com uma grande operação em todo o estado no combate ao trabalho análogo ao escravo. Haja vista que em 2014, das 4 denúncias que nos chegaram, todas as 4 confirmou como análogo ao escravo. Porque às vezes chega a denúncia, mas ela não se confirma. Né? Mas infelizmente 2014 foi o pior ano. Se nós pegarmos desde 2002, né, até 2014 foi o pior ano. E em média a gente tinha 10, 12 denúncias, só 1, 2. Em 2014 só tiveram 4 e as 4 se confirmaram. Dizem que o que abunda não prejudica, né? Então, para aquelas pessoas que não sabem ou não lembram quais são as características de um trabalho escravo ou semi-escravo ou análogo ao escravo. Pois é, o artigo exige o que a gente chama de tipificação, aqueles itens que tipificam. Mas falando do ponto de vista, né, assim, uma linguagem mais coloquial, é o seguinte, é proibido barraco de lona, a água tem que ser potável, tem que ter um alojamento adequado, um refeitório adequado, né? Tem que ter o contrato, tem que se firmar um contrato de trabalho, seja na carteira ou um contrato à parte, para que seja feito o recolhimento previdenciário, para que o Estado possa também recolher para poder amparar esse empregado no acidente. Tem uma segurança mínima do trabalhador. E o empregador, de certa forma, cumprir a sua parte, porque se o empregador não faz isso, não faz a formalização do contrato, o que acontece? Ele vai arcar com todas as despesas. Sem falar nas multas. Todos os ônus, inclusive do acidente, das autuações. Isso. Então a formalização é fundamental, seja em carteira ou em contrato. Agora, mais o que acontece mais na região? É o famoso barraco de lona. Não pode. Água não potável, água de açude não existe, entendeu? Dormitório, dormir no chão, na palha, comendo
numa panela feita no barro, uma panela só com tudo dentro, farinha, arroz, aquela... Quer dizer, refeitório, né, refeitório no mínimo adequado, saudável, higiênico. Então são coisas que eu coloco porque são as que a gente mais encontra. Quer dizer, no Acre. Às vezes o empregador tenta diminuir os custos, é uma economia que gera... Sai muito caro. Sai muito caro. Porque isso implica como crime, né? Ele implica depois da ação fiscal do Poder Executivo Federal, com o Ministério do Trabalho, as autuações que implicam, pode transformar em multa, ele vai ter que responder judicialmente junto ao Ministério Público Federal. Não é? Agora eu imagino, né, superintendente, você deve se deparar com várias situações, eu imagino que em alguns casos, não digo na maioria, em alguns casos, o empregador, no caso, é pessoa, digamos assim, no popular, é rude, não conhece, acha que é normal, não sabe que é crime. É. E aí o que fazer nesses casos? Notificar só, mesmo por enquanto? Não, infelizmente não tem, não há. Como a gente faz a campanha educativa, eu estou aqui dizendo, estamos aqui há anos dizendo que não pode. Nos orientamos como é que deve proceder, procurar um técnico de segurança, ele faz um programa bonitinho, vai lá, reúne os trabalhadores, pode ir ao Ministério que a gente orienta. Então a gente faz a campanha educativa. Agora o auditor fiscal na ação ostensiva não pode tolerar, porque senão vira brincadeira, não é? Então a gente está aqui orientando, na televisão, agradecemos o espaço da imprensa, escrita e falada, no sentido de que não pode, o que pode e o que não pode, não é? Orientando como proceder nesse sentido, então não tem por que haver tolerância, sob pena de você alimentar um ciclo vicioso de ignorância, entre aspas, porque o que eles dizem muitas vezes não é porque meu pai sempre fez assim, sempre foi assim, e o próprio empregado absorve esse discurso assim. Eu estou aqui, eu sempre fiz isso, nunca morri, doutor. É um crime que passa de geração para geração. Há um elemento, infelizmente, de uma subcultura, pô, que ele diz assim, eu estou aqui há quanto tempo, nunca aconteceu um acidente, eu não morri, meu pai vem daí. Então, o próprio empregado absorve essa subcultura. Mas às vezes é no intuito de garantir a sua sobrevivência. Lógico, seja, o Estado vai ver sempre... O posto de trabalho. E o direito do trabalho... Aí, nesse caso, ele não quer saber do emprego, quer saber do trabalho. Lógico. E aí? Um trabalho que não é decente, não é? Há uma conivência, né? Há uma conivência. É o mais dramático, que a gente dá o seguro-desemprego para ele, a gente retira o seguro-desemprego. Agora ele só vai receber se ele fizer um curso Pronatec, para que ele saia daquele ciclo de miséria, para que ele tenha a oportunidade de conhecer uma outra qualificação, porque senão ele fica rodando nas fazendas. E às vezes a gente encontra nas diversas fazendas o mesmo trabalhador. Ou seja, não precisa o empregador ficar procurando um escravo. Infelizmente. O trabalhador escravo. Infelizmente, às vezes ele fica na mesma região porque ele não tem opção. Por isso o Pronatec agora coloca, nesse sentido, ele vai receber o seguro, mas ele tem que participar de um curso para que ele tenha a oportunidade de se qualificar, que talvez ele nunca teve. Mas o grande gargalo, infelizmente, ainda esse é um gargalo do país, é que a maioria, além não só da baixa escolaridade, são analfabetos, do ponto de vista, né, estruturante. Não acompanham para um curso, fica difícil. Então teria que primeiro alfabetizá-lo para depois dar o curso. Então esse problema é de uma gravidade muito grande. Mas a gente enfrenta, dá os 3 meses de seguro-desemprego, não é? E o Estado vem o Estado brasileiro e o direito do trabalho, ele tem pilares. E o mais importante é o direito da proteção. Então, na dúvida, protege-se o empregado, que chama-se o hipossuficiente, o que não tem os meios de produção, só tem a sua capacidade laborativa, a sua capacidade de trabalhar, seja ela física, muscular ou intelectual. Então, ele só tem essa capacidade. Então, o Estado protege ele, porque na relação de emprego, ele é tido com a parte mais frágil, mais fraca. Verdade. Entendeu? Então, aí a discussão do coitadismo, do vitimismo, é outra discussão. A discussão histórica, né, desse país, como esse país foi construído, é outra discussão. Mas, infelizmente, o Estado, do ponto de vista da legalidade, opera assim. Todo direito do trabalho opera assim. É comum a gente ver nos noticiários policiais, seja nas páginas policiais dos jornais, ou nos sites, nos blogs, enfim, Facebook, as redes sociais, peão de fazenda morre em derrubada. A maioria dos casos, o peão, no caso, não tinha a devida qualificação profissional para aquela atividade. Ou seja, foi induzido à morte. Para operar motosserra, ele tem que fazer um treinamento. É norma, é obrigatório. A gente autua a empresa que não procede nisso. Inclusive, é bom lembrar isso. O operador tem que fazer um treinamento. Inclusive, a empresa que vende o instrumento, a máquina, a motosserra, ela é obrigada a dar esse curso, entendeu? Prático, como é que opera e tudo. E a gente exige porque tem um certificado, entendeu? Então é importante nesse sentido de colocar essa questão da motosserra, um design que você levantou muito bem. Esses índices com relação aos acidentes, com vítima fatal, tem isso é aumentado? Muito bom, Muniz, colocar isso, porque é o seguinte, em 2003 a gente foi no ML,
e foram registradas 72 mortes. 2000, Ele ficou estarrecido. 2013. 2002, 2003. Quando o doutor Manuel Quintela assumia as presidências, naquela época, nós dois juntos, ele como naquela época Era delegado. uma guerra na floresta. Como delegado naquela época, eu como delegado substituto. E a gente caiu na campanha educativa e foi muito bonito. Nós conseguimos reverter essas coisas. Agora isso que está no IML, e o que não chega no IML, o que é enterrado na própria fazenda. Sem nenhum registro, não sabe nem como está. Não entra nem na estatística. Como várias operações, a gente encontra cemitérios no fundo de fazenda. Cemitério para lá de clandestino. Entendeu? Pessoas que lá mesmo ficam, né? Não tem nem registro. Né? Essas coisas meio. A família acaba sendo conivente. Essas coisas meio dramáticas mesmo, né? Infelizmente. Não dá para a gente aceitar mais isso. Não existe. O mundo. Era da modernidade. Isso. A civilidade hoje não tolera mais isso. A verdade é essa. O Brasil está sendo, de certa forma, o Brasil é um exemplo no combate ao trabalho infantil, ao trabalho na escravo, que tem viés, não é? Porque como essa criança está lá desde pequena trabalhando no pesado, nunca foi mais à escola e fica naquele ciclo de miséria do pai e do filho. Totalmente dependente. Né? Então o Brasil hoje é um exemplo do ponto de vista mundial, mas há uma pressão internacional nesse sentido. Nós podemos conviver com isso. Não é? Agora, de qualquer forma, eu estou levando em conta esses números de pouco mais de 10 anos. Dá para a gente comemorar, então. Ou seja, há uma redução significativa com certeza. Contínua, né? Claro. Infelizmente pode ser cruel pensar linearmente a história, mas é uma verdade, não é? As coisas estão comprovando que aqui na região do com educação, com campanhas orientadoras, né, como a gente tem tentado fazer, os efeitos vêm logo, porque a gente envolve os sindicatos, a Federação dos Desempregadores. Nós visitamos todos os sindicatos dos empregados rurais do Acre. Eu visitei todos. Associações de moradores, o sindicato trabalhadores. dos trabalhadores rurais, eles têm em todos os municípios do Acre. Taumaturgo, Porto Alto, eu fui em todos para ajudar a formalizá-lo, para que ele visse para a legalidade, para ele recolher o imposto sindical, para ele ter recurso, entendeu? Porque o dinheiro está indo para a federação, porque o sindicato não está formalmente organizado. Ontem eu conversando com o Dema, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, ele lamentando o fato de quase 4 mil trabalhadores terem um contrato rescindido agora, o que é normal no início de cada ano, em função do forte verão amazônico. Agora, ele reclama também de algumas empresas insistirem, apesar da fiscalização do sindicato e da parceria que ele tem com os senhores lá do Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, alguns empresários da construção civil insistem em desrespeitar os direitos trabalhistas. Os acordos, as convenções, quer dizer. Pois é, uma das metas do plano plurianual é fortalecer as convenções, o acordo coletivo, fortalecer o diálogo social, porque isso, inclusive, é mandamento constitucional. Porque os sindicatos fortes, eles resolvem entre si, não precisa utilizar o Estado, que não dá conta das demandas. Nós não damos conta. Nós temos 11 auditores, nós precisamos de 39 auditores, 40 auditores, não dá conta. Então, a demanda é muito grande. Por isso que a gente aposta no fortalecimento do sindicato, na sua formalização, de vai lá um por um, tenta facilitar, ajudar, como é que formaliza, porque eles têm que ter recurso no próprio município, o dia tem que ficar lá no município. Claro. Porque o sindicato tem recurso para pagar uma secretária, ter um ar-condicionado, para fortalecer o sindicato. Então a gente tem feito esse trabalho no sentido de intensificar. Eu visitei todos os sindicatos rurais do Acre, né? Há muito problema de formalização, né? E a CUT ajudou muito, né? A FETAC tem ajudado muito, para que fortaleça os sindicatos, principalmente os rurais, para combater o trabalho análogo escravo e o trabalho infantil. E depois o sindicato, fim daquele vira no município, um sindicato bem articulado, ele é realmente uma lanterna, ele lança a luz sobre os direitos trabalhistas para todas as categorias. Claro. O sindicato instrui os o sindicato da educação tem feito muito bem isso, lá, o sindicato no interior, eles nos comunicam, denunciam de outras áreas, porque são pessoas que são atentas, são cidadãos que exercem cidadania. Né? É importantíssimo. As centrais sindicais também exercem. Com certeza. Como é que vai funcionar na prática, o superintendente, essa semana que você nós estamos na rua, né? Estamos nos municípios fazendo aquela campanha de combate à informalidade, com esse viés para o trabalho infantil e o trabalho análogo ao escravo. Já estamos na rua, as equipes já estão trabalhando. E a gente quer reforçar com os empregadores que têm trabalhadores sem carteira assinada, que assinem a carteira. Porque não haverá nenhuma tolerância, porque já orientou desde o começo que eu estou falando, entendeu? Nós estamos falando isso a nível nacional, porque você imagina que o trabalhador sem a carteira assinada, ele não é cidadão trabalhista, não tem cidadania. Direito previdenciário, aposentadoria, tudo fica prejudicado, não é? E ele sofre, mas o empregador vai sofrer muito, porque vai pegar de pronto 4 autuações, entendeu? Que pode implicar em multas seríssimas, né? E pior, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho vai voltar novamente lá, não vai só autuar no município e vai embora não. Em poder nacional, ele não vai largar o pé dele. Então a gente quer orientar os empregadores
que quem tiver empregado sem carteira assinada, que assine a carteira imediatamente, porque a campanha já está na rua. A exploração do trabalho infantil continua a preocupar os senhores? Com certeza. O trabalho infantil ela tem o grande viés mesmo da educação, com certeza, porque ainda é tido o trabalho, claro, como um fator de honraria, né? Isso. Como é que é? E a gente reproduz esses mitos de vez em quando. É melhor trabalhar do que roubar, e é verdade mesmo. Quem vai dizer que é contra? Melhor trabalhar do que roubar. Mas você não pode dar para a criança só esse horizonte. É melhor estudar do que trabalhar. Não é uma bonito? velha frase interessante. Quem dá trabalho às crianças, mais tarde vai ter trabalho com elas. Então é melhor... E você vê hoje o Pronatec, não tem aluno e não tem estudante, porque eles não sabem as 4 operações. A maioria são o quê? Que não foram para a escola. Não foram na época que poderiam ir. Lamentável, e não sabem as 4 operações. Tem cursos, tem vaga e não tem aluno. Onde é que está? Se você pegar a questão dos analfabetos, vai ver que todos eles quais é o trabalho infantil. Porque o primeiro tragédia do trabalho infantil, Muniz, que a gente comprou na rua, quando a gente encontra uma criança, é justamente o desempenho escolar dela. Pode entrevistar, perguntar a idade e a série. Ali está a tragédia expressa. O cartão de visita. Infelizmente. Muito obrigado, superintendente, pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco. Igualmente. Sucesso, Muito viu? obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Depois do intervalo, lembrando a você que os principais assuntos debatidos hoje aqui, você confere também no jornal O Rio Branco e no portal oriobranco.net. Minha amiga Neuzimar está aqui registrando. Ela é uma das responsáveis direto pela edição do portal, né? A atualização de boas notícias para que você se mantenha bem informado. Então, não esqueça. Você vai lá, www.oriobranco.net, aproveita, salva lá nos seus favoritos, que é para não ter mais trabalho, é só clicar, vai direto com a boa informação do Acre, do Brasil e do mundo, porque o oriobranco.net é a mais jovem empresa do grupo de comunicação O Rio Branco. Primeiro veio o jornal, depois veio a TV e agora o portal oriobranco.net, o portal da TV Rio Branco. Depois do intervalo eu volto para conversar com o diretor-presidente do IAPEN, o Instituto de Administração Penitenciária, o advogado e delegado de polícia, Martim Hessel. Até já.